Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai revisar o que é uma estrutura de dados e entender e se aprofundar nas ideias de um ADT. Quadrit, você se lembra o que é uma estrutura de dados? É isso mesmo, você tá certa. Tá, e por que você tá me olhando com essa cara aí? Você quer que te faça uma tapioca só porque você acertou a resposta? Tá bom, eu vou fazer, mas depois, tá? Eba! Também, tapioca é bom demais, né? Mas agora eu tenho que voltar pro conteúdo, tá? Então, uma estrutura de dados oferece pra gente uma maneira de organizar e gerenciar os dados que estão ali na memória do computador. Como dá pra ver aqui, existem várias estruturas de dados diferentes, ou seja, várias maneiras diferentes que existem da gente organizar e gerenciar os dados. E se eu quisesse saber qual o comportamento específico de uma dessas estruturas, como por exemplo, qual o comportamento da pilha, então eu poderia dar uma olhada numa coisa que se chama ADT, Abstract Data Type, tipo de dado abstrato em português. O ADT responde pra gente o que uma estrutura de dados faz. Ele fala pra gente quais são as operações que ela suporta, junto com qual a descrição, o comportamento esperado de cada uma dessas operações. Para ser ainda mais específico, o ADT fala pra gente qual é o nome da operação, aquilo que a gente deve enviar para ela, o comportamento esperado daquela operação e aquilo que aquela operação deve retornar quando ela acabar de ser executada. O ADT fala o que ela faz, foca no comportamento dela. E ele faz tudo isso sem falar como ela faz a mágica acontecer, sem falar como ela faz tudo isso funcionar. E isso acontece porque esse como é respondido por uma outra coisa, que se chama implementação. Mais uma vez, o que acontece é que uma mesma estrutura de dados, como por exemplo, a pilha, pode ser implementada de mais de uma maneira diferente, nesse caso aqui, por meio de um array ou por meio de uma lista encadeada. Quando você muda a implementação de uma estrutura, você muda os algoritmos que são necessários para fazer com que ela funcione. Ao mudar os algoritmos, você muda a eficiência de execução daquela estrutura. Ou seja, pode existir uma implementação que vai ser mais rápida para executar, mas que vai utilizar mais memória do computador. E existe uma outra implementação da mesma estrutura que vai levar mais tempo para ser executada, mas que vai utilizar menos memória. E não vai existir uma implementação certa ou errada. Tudo vai depender do caso que você vai ter que utilizar aquela estrutura lá. O caso que mais se adequa à sua situação e às suas restrições também. Então, para o ADT, não faria sentido ficar tentando se focar em responder como uma coisa é feita, como uma estrutura de dados deve funcionar. Porque existe mais de um como diferente. Ele teria que falar muita coisa. O ADT se foca naquilo que é o mais importante, pelo menos no alto nível da estrutura, que é qual é o comportamento dela, o que ela faz. Até porque o comportamento não muda, independente da implementação. Aqui na implementação, como eu falei antes, os algoritmos podem mudar, e isso acontece mesmo. Só que por debaixo dos panos, por mais que os algoritmos mudem, no final das contas, eles estão fazendo a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. O ADT foca no que não muda, o comportamento, e a implementação no que muda, que é como aquele comportamento é implementado. Uma coisa muito boa do ADT é que ele é independente de linguagem de programação. Isso significa que se você entender como funciona uma pilha, o ADT da pilha, você vai conseguir utilizar ela dentro de uma linguagem como JavaScript, Python, C++. Isso acontece porque o comportamento de uma estrutura de dados não depende de uma linguagem. O que vai mudar de uma linguagem para outra vai ser a implementação que aquela linguagem de programação escolheu fazer dela. A implementação muda, mas o ADT, o comportamento, não. O ADT também é independente de implementação. E isso significa que você pode ficar mudando os detalhes aqui da implementação, mas isso não vai necessariamente ficar mudando aqui o comportamento. E até porque pode existir mais de uma implementação diferente. Você pode até criar novas implementações, mas isso não vai necessariamente mudar o comportamento esperado daquela estrutura. Enquanto a implementação vai estar mudando, o ADT não vai mudar, porque ele é independente dela. E ele consegue fazer toda essa mágica acontecer, toda essa mágica que eu falei até agora, porque o ADT faz uma coisa que é muito importante no mundo da computação e da programação, que é separar o comportamento da implementação. O ADT abstrai, separa o comportamento da implementação. E é por isso que a gente consegue fazer tudo isso que eu falei até agora.
E se você estiver tendo um pouco de dificuldade para entender o conceito do ADT, você pode tentar visualizar ele como sendo uma classe abstrata de uma estrutura, ou uma API de uma estrutura, ou uma interface de uma estrutura. É claro que cada um desses três conceitos aqui tem algumas coisas que são específicas deles, mas, no fundo, o núcleo de todos eles é o mesmo, porque cada um desses três conceitos também faz aquilo que o ADT faz, que é separar o comportamento da implementação, abstrair, separar essas duas coisas. E é por isso que você pode escolher qualquer um deles, aquele que você mais identifica que tem facilidade para compreender o conteúdo, para escolher como sendo a sua implementação, sua maneira de visualizar o conteúdo. E isso não está errado, porque o núcleo é o mesmo, a separação do comportamento da implementação em cada um desses três conceitos aqui. Pegue aquele que você achar que consegue entender melhor o conteúdo e siga. Que foi, Quadrit? Tem uma pergunta para mim? Tá bom, pode fazer. Boa pergunta, hein, Quadrit? A Quadrit me pediu se não seria mais certo a gente falar Abstract Data Structure ao invés de Abstract Data Type. Porque até agora a gente só falou de Data Structure, estrutura de dados. A gente não falou nada de Data Type, tipo de dados. Então por que a gente fica falando Abstract Data Type ao invés de Abstract Data Structure? Para responder essa pergunta, eu vou revisar o que é um tipo de dado. O que acontece é que um tipo de dado define para a gente um conjunto de valores e de operações para serem realizadas em cima desses valores. O tipo de dado inteiro define para a gente um conjunto de valores que representa os números inteiros, que são o -2, o 1, o 0, e um conjunto de operações que vão ser realizadas em cima desses valores, como a soma, a subtração, a divisão. E quando a gente fala, então, de uma estrutura de dados, por exemplo, no caso da pilha, a gente também tem um conjunto de valores que representa a pilha. E pode ser todas as pilhas possíveis, com os tamanhos possíveis e valores possíveis de estarem armazenados ali dentro. E a gente também tem um conjunto de operações que vão ser realizados em cima desses valores. Ou seja, uma estrutura de dado também é um tipo de dado, porque ele define um conjunto de valores e de operações que vão ser realizadas em cima desses valores. A gente só coloca o abstract ali na frente, porque quando a gente vai falar de um tipo de dado abstrato, a gente vai falar sobre as operações e sobre os valores, mas não sobre como tudo isso é implementado, que é aquilo que eu tinha falado antes. E agora chegou a hora da gente resumir tudo aquilo que a gente viu. Uma estrutura de dados oferece para a gente uma maneira de organizar e gerenciar os dados. Se você quiser saber o comportamento de uma estrutura de dados específica, você pode dar uma olhada no ADT dela. ADT é Abstract Data Type, tipo abstrato de dado em português. Ele responde para a gente qual é o comportamento daquela estrutura. E ele faz isso dizendo para a gente quais são as operações que aquela estrutura possui, junto com qual é o comportamento esperado de cada uma daquelas operações. O ADT se foca em responder o que uma estrutura faz e não como ela faz isso. Isso acontece porque uma mesma estrutura pode ser implementada de mais de uma maneira diferente. Então não faria sentido o ADT tentar explicar como algo é feito, sendo que existe mais de uma maneira daquilo ser feito. Ele foca na parte de alto nível, que é a parte do comportamento, o que ela faz. O ADT é independente de linguagem. Isso significa que você vai pegar uma mesma estrutura e aplicar ela em várias linguagens, só que o que vai mudar de uma linguagem em outra não vai ser o comportamento, mas a maneira como cada linguagem decide implementar aquela estrutura por debaixo dos panos. O ADT também é independente de implementação, porque quando a gente começa a falar dele, a gente fala do comportamento, o que a estrutura faz, sem se preocupar necessariamente em como ela faz aquilo. Se você tiver com dificuldade para entender o conceito de ADT, você pode tentar visualizar ele como sendo uma classe abstrata, uma API ou uma interface, porque cada um desses três conceitos também se preocupa em separar o comportamento da implementação. Então é uma coisa que tem uma certa equivalência e você pode utilizar para entender melhor o que é um ADT. E é claro que uma estrutura de dado também é um tipo de dado, porque ele também define um conjunto de valores e operações para serem realizadas em cima desses valores. Só que o que acontece é que quando a gente fala que ele é um tipo de dado abstrato, a gente só quer dizer que ele fala sobre esse conjunto de valores e operações a serem realizadas em cima deles, sem se preocupar com a implementação, ou seja, como tudo isso vai ser feito por debaixo dos panos. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!